E aí, meu povo, aqui é o professor Bruno. Vamos continuar os nossos estudos de Direito Previdenciário no nosso curso de 380 questões segmentadas por temas. Estamos falando nesta aula sobre regimes de previdência. Este é o bloco 5 da aula 4. Para você adquirir o curso completo, você tem que acessar o site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Esse é o bloco 5 das nossas aulas, o bloco 5 da aula 4, lembrando que são 380 questões. Vamos à questão 96. A Constituição Federal traça as regras gerais dos regimes próprios de previdência social a serem obrigatoriamente observadas pela própria União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios na instituição dos seus regimes próprios de previdência social por leis no seu âmbito, sob pena de inconstitucionalidade formal por violação ao regramento geral do ente central. Nesse sentido, a regra estabelece que, letra A, os estados e municípios brasileiros devem instituir regime próprio de previdência social para todos os seus servidores, sejam eles titulares de cargos efetivos ou comissionados. A Constituição Federal tem um artigo, que é o artigo 40, e nós vamos especificamente ao parágrafo 3º. Então, o artigo 40, parágrafo 3º, prevê o seguinte. Para o parágrafo 3º, não, desculpa, parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. E vocês podem perceber que a letra A afirmou que tanto para os comissionados deverá ser instituído o regime próprio. Mas não, nós vimos que para os comissionados nós teremos o regime geral de previdência social. Tá bom? Letra B. Na transição para que os servidores municipais, ocupantes de cargo efetivo, mudem o seu regime previdenciário, devem migrar do regime geral do INSS para o regime próprio municipal. Não há nenhuma informação, nenhuma relevância em relação a essa letra B, e nós não vamos encontrar nenhuma disposição que dá gabarito para essa letra B. C. Os estados, os municípios e o Distrito Federal, quando instituírem sistemas próprios de previdência social para os seus servidores estatutários, titulares de cargos efetivos, deverão obrigatoriamente instituir uma contribuição previdenciária cujas alíquotas não serão inferiores às da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. E essa informação ela está totalmente compatível. Se nós observarmos o artigo 149 da Constituição, parágrafo 1º, olha só o que ele vai dizer. Os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão contribuição cobrada dos seus servidores para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, realmente, o foco da questão 96, letra C, é alíquotas não sendo inferiores às da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Correta a letra C. D. O regime próprio de previdência social nos estados não se sujeita ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Falso, é óbvio. Nos estados, nos municípios, na União, tem que observar o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial pensando nas próximas gerações. Falsa, letra D. Gabarito da questão 96, letra C. 97. O servidor público que, na atualidade, tomar posse em cargo efetivo no poder público, poderá optar em manter ou não um vínculo com a entidade de previdência complementar
vinculada ao respectivo ente público. Bom, a gente precisa entender o seguinte. O servidor público que ingressa hoje como cargo efetivo, ingressa no poder público, ele automaticamente vai se sujeitar a um regime de previdência complementar. Porque antes da lei, quer dizer que antes da Lei 12.618 de 2002, o servidor público ele não se sujeitava a um teto máximo na Previdência Social. Mas a partir desta lei, ele se sujeita a um teto máximo, que é o teto máximo do regime geral de Previdência Social. E automaticamente ele vai ser inscrito em um regime complementar de Previdência Social. Mas, veja só, automaticamente, então, após essa Lei 12.618, ele será automaticamente inscrito na Previdência Complementar, porém, ele pode solicitar o cancelamento, tá? Então, veja só, o que diz a questão? O servidor público que, na atualidade, tomar posse em cargo efetivo no poder público, poderá optar em manter ou não vínculo com a entidade de previdência complementar vinculada ao respectivo ente público. Corretíssimo. Ele pode, então, cancelar, caso ele queira. 98. De acordo com a Lei Complementar 109 de 2001, os planos de benefício das entidades fechadas. A. Devem ser obrigatoriamente oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores. Verdadeiro, está na Lei Complementar 109 de 2001 e o artigo é o 16. Vamos ver o erro das demais. B. São equivalentes aos empregados e associados a que se refere o caput, os gerentes, diretores, ocupantes de cargo em comissão e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores. Não, o problema está aqui, ó. Ocupantes de cargos eletivos, não cargos em comissão, tá? Artigo 16, parágrafo 1º. Letra C. Tem adesão obrigatória? Não. A adesão ela é facultativa. Nós estamos falando de previdência complementar. E letra D, serão admitidas a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador. Falso, não é admitida a portabilidade. Então, a questão 98, o gabarito é a letra A. 99. Paulo participou de processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas e Paulo foi aprovado na 13ª posição. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ele ainda não foi empossado. Considerando essa situação, julgue o item. Ao ser empossado, Paulo estará obrigado a aderir ao regime previdenciário complementar ofertado pelo poder público. Olha só, conta-se a adesão ao regime previdenciário não é da posse, é da entrada em exercício. E outro ponto fundamental aqui, segundo o artigo 202, é que se manter em um regime previdenciário complementar é facultativo. Então, ninguém é obrigado a pagar previdência complementar. Então, veja que nós temos uma lei que é a Lei 12.000, que eu citei para vocês, 618 de 2002, em que esse servidor público que ultrapassa nas suas remunerações o teto do regime geral, não é? Ele vai ser inscrito automaticamente no regime de previdência complementar. Mas ele continua, se ele quiser, ele pode cancelar. Tá bom? Então, a questão 99 está errada. Última questão do bloco 5, o regime de previdência complementar, letra A. É operado por entidades de previdência complementar que são classificadas em fechadas e abertas. Fácil demais, né? É o artigo 2º da Lei Complementar 109 de 2001.
B. É de filiação compulsória, embora seja organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência. Já vimos que é facultativo a filiação. Letra C. Prevê obrigatoriamente a portabilidade, que é o saque da totalidade das contribuições vertidas pelo participante, descontadas as parcelas de custeio. Não confunda portabilidade com resgate. O que ele está falando aqui, sacar a totalidade das contribuições, é resgate. Não pode confundir esses conceitos. D. Poderá prever o benefício proporcional diferido a ser concedido depois de cumpridos os requisitos de elegibilidade. Falso. E letra E, prevê facultativamente o resgate, que é o direito do participante para migrar para outro plano. Agora ele trouxe o conceito de quê? Portabilidade. Cuidado, tá bom? Então na questão 100, o gabarito é a letra A. A gente então fecha a nossa quarta aula. Vamos agora caminhar para a nossa quinta aula. Até mais!